Bom dia! Começa agora mais um Perfil Médico para você. E nesta edição nós vamos falar sobre o Oncotriângulo, que aconteceu sexta e sábado lá no Center Convention. E você, Aldair? Olha, vocês também vão acompanhar uma matéria muito especial com o Dr. Leonardo Felice, que traz aí um tema muito importante, as canetas emagrecedoras. Imperdível, Margarete. Com certeza. Fique com a gente, Perfil Médico começa agora. O Perfil Médico está aqui no Center Convention, onde acontece nos dias 14 e 15 o terceiro Oncotriângulo. E para falar sobre esse evento que reúne profissionais de saúde, equipe multidisciplinar e empresas farmacêuticas, eu converso agora com o Dr. Juliano Cunha, mastologista e cirurgião oncológico. Dr. Juliano, o senhor é um dos organizadores do evento. Qual que é a importância desse evento para Uberlândia e região? É fundamental a gente entender que reunir profissionais que cuidam de pacientes oncológicos num único espaço para discutir as mais recentes atualizações científicas é um ganho tremendo aí para os nossos pacientes, para os nossos pacientes. A gente está falando do terceiro Oncotriângulo, que hoje se torna o maior congresso de oncologia do estado de Minas Gerais, onde nós teremos aqui hoje e amanhã palestras, apresentações, discussões de casos de urologia, câncer de mama, câncer ginecológico, câncer gastrointestinal, pele. Vamos discutir a partir de amanhã, o dia inteiro, falando sobre câncer de mama. Se a gente for falar do homem, é o câncer de próstata, que também, no dia de hoje, teremos um módulo inteiro de urologia discutindo os principais tumores masculinos. E a gente tem de recente aí, de atualização, tanto ganhos em termos de modificações de cirurgia, cirurgias minimamente invasivas, cirurgias robóticas, reconstrução mamária, no campo dos medicamentos, medicamentos cada vez mais específicos, drogas-alvo que vão atuar diretamente na região, com menos efeitos colaterais. Então nós temos avanços em todas as áreas que estão relacionadas ao tratamento multimodal do câncer. Mais do que isso, a gente entende que não é só tratar e curar esses pacientes, é entregar qualidade de vida. Então, a paciente fica bem, os homens se curam, mas a gente tem que entregar para eles também o que há de melhor, que é a qualidade de vida associada. E junto de toda essa equipe médica, nós temos também a equipe multiprofissional, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, educadores físicos, um time que realmente está à frente, dia a dia, desse paciente oncológico. Então, reunir todo mundo para discutir ciência e buscar sempre entregar o melhor para os nossos pacientes é um ganho tremendo aí para as duas partes, né? Então a gente está muito feliz aí com o terceiro Oncotriângulo. Nós estamos agora com o Dr. Glauco Silveira, oncologista e também um dos organizadores deste congresso que acontece em Uberlândia. Dr. Glauco, qual que é a expectativa do senhor em relação a esse evento e o que ele vai reverberar depois? Então, o Oncotriângulo se consolidou como o maior evento de oncologia do interior de Minas. E hoje a gente espera reunir aqui os grandes especialistas da área, tanto da equipe médica como a multiprofissional. Esperamos ter mais de 500 participantes que estão confirmados e vamos ter palestras sobre os variados temas ao longo dos 2 dias. A oncologia avançou muito nos últimos anos. Atualmente, a gente avançou muito no diagnóstico mais preciso e tratamentos inovadores com precisão, tanto na parte cirúrgica, quanto também com medicamentos que vão atingir alvos direcionados. Durante o congresso, a gente vai ter oportunidade de discutir casos do dia a dia, do consultório, dos colegas. Dos casos que a gente vai discutir nessa manhã de câncer de próstata, um paciente com uma doença muito agressiva e que ele descobriu uma mutação genética que ele herdou que hoje existe uma medicação específica para essa mutação. Eles já estão com 15 anos de sobrevida na doença metastática, uma doença controlada e com uma ótima qualidade de vida. O intuito do congresso é discutir isso, né? Como a gente criar saúde baseada em valor.
valor que gere melhora de qualidade de vida para os nossos pacientes. Falo agora com o Dr. Raul Dutra, que é de Uberaba, oncologista e também um dos organizadores do terceiro Onco Triângulo. Dr. Raul, qual que é a importância de realizar um evento como este em Uberlândia? A gente vamos para o terceiro Onco Triângulo, né? É o maior congresso do interior de Minas e para mim é um prazer fazer parte da comissão científica e organizar esse congresso. A gente reúne grandes nomes da oncologia, não só da região, mas do país todo. Então, nós temos oncologistas, cirurgiões do Brasil todo aqui reunidos para discutir, né, tratamentos, cirurgias, modalidades para os nossos pacientes. E é um prazer a gente estar aqui trazendo essas novidades, né? Umas mesas enriquecedoras, tratamentos novos. E acho que assim, a cidade, a região só tem a ganhar com isso, né? Hoje eu vou falar um pouquinho de câncer de colo de útero, um pouquinho também de endométrio. Então, acho que a gente trazendo um pouquinho da nossa experiência, trazendo um pouco do que é feito lá fora do mundo também, para a nossa realidade aqui do Triângulo Mineiro. Uberlândia é um polo de saúde, acho que a gente só tem a ganhar trazendo essas experiências de lá fora e para cá. Acho que é um marco muito grande para aqui, para Uberlândia. Sobre o câncer de útero, né, de colo de útero, é um dos cânceres com maior incidência em mulheres depois do câncer de mama. O que a gente tem em termos de novidades nessa área? A gente tem muita coisa, né? A gente tem prevenção, né? A gente vai falar bastante de prevenção, mas o que a gente mais vai falar aqui hoje são das novas terapias. Imunoterapia tem chegado para essa doença, para o câncer, né? E a gente vai falar bastante disso, dessas novas terapias, da imunoterapia, dessa chegada para cá. E aí a gente vai conversar bastante, vai ser uma novidade importante aqui para a gente discutir aqui hoje. A gente fala muito da questão da medicina integrativa, das equipes multidisciplinares, e elas estão participando também do congresso. Qual que é a importância de ver o paciente como um todo, até no resultado do tratamento? Isso muda muito, né? Muda o desfecho, a jornada do paciente, tá? Uma equipe multiprofissional integrada no tratamento, completa o desfecho dessa paciente, né? Então, o que a gente vai ver aqui hoje nessa jornada, você vai ver tanto o oncologista, o radio-oncologista, a cirurgia robótica dessa paciente. Hoje aqui em Uberlândia, o MC está com 2 aparelhos robóticos, né? Então isso é importante demais. São aparelhos muito modernos. A gente consegue trazer uma expertise muito boa para essas pacientes, tá aumentando muito a taxa de cura. E a gente vai falar um pouquinho aqui hoje desses tratamentos da imunoterapia, das terapias-alvo. Então, englobando ainda mais a equipe multi. Então, a gente vai falar com fisioterapia, falar da nutrição, falar da enfermagem, tudo isso, tratando esse paciente como um todo, ele no centro de tudo. Eu estou aqui com o Diogo Lemos, que é enfermeiro e um dos palestrantes do terceiro Onco Triângulo. Diogo, qual que é a importância da sua participação nesse evento? Para mim, assim, é extremamente importante a gente poder compartilhar, né, um pouco do nosso conhecimento, tanto na assistência, ao atendimento ao paciente oncológico, né, poder compartilhar um pouquinho desse conhecimento e também estar recebendo, né, muito aprendizado, né, a gente poder estar crescendo aí profissionalmente e até humanamente também. Qual que é o tema da palestra? Eu vou estar falando sobre os sinais clínicos do paciente oncológico, né, sinais de deterioração clínica, mais direcionado à equipe multi, enfermagem, farmácia, psicologia, mais direcionado a esse público. Dr. Rodolfo Gadia, oncologista, também é um dos participantes aqui do terceiro Oncotriângulo. Doutor, qual que é a sua participação nesse congresso tão importante aí para Uberlândia e para a região? Bom dia,
Muito importante mesmo, né? Falar da oncologia, do que a gente faz de melhor aqui na região de Uberlândia e todas as cidades, né, do Triângulo Mineiro. A nossa participação hoje pela manhã é no módulo de tumores geniturinários. Discutir basicamente o manejo do câncer de próstata, é o mais comum, né, entre os homens depois de câncer de pele não melanoma, e câncer de bexiga, câncer renal. Uma oportunidade para discutir e integrar a todas as especialidades que tratam do câncer, que a gente não trata o câncer sozinho, e também reforçar para onde caminha a oncologia, é no cuidado personalizado do paciente. Hoje a gente trata particularidades, personaliza para selecionar bem o paciente e entregar o melhor em qualidade de tratamento com menor efeito colateral e um custo acessível. Agora, o Perfil Médico conversa com Fernanda Souza. Ela é farmacêutica residente em oncologia e está aqui para participar do terceiro Oncotriângulo. Qual que é a importância da sua participação? O que você vê que pode agregar no seu currículo, na sua formação profissional? Eu acredito que com a participação em eventos científicos, a gente pode se atualizar do que anda acontecendo no meio, entender um pouco do progresso, né, dos tratamentos oncológicos e a perspectiva que o paciente tem, né, a cada ano que vai melhorando. E também tem o networking, que é uma cidade, né, Uberlândia é uma cidade que tem um campo oncológico muito forte, né, e tem a possibilidade de conhecer várias pessoas que possam daí agregar no futuro próximo. Você está assistindo o programa Perfil Médico na Band. Oferecimento Labormed, Laboratório de Análises Clínicas, e Biofarma, Farmácia de Manipulação. Doutor, a minha pressão está variando demais, e aí, o que eu faço? Eu sou o Dr. João Lucas, médico cardiologista, e essa é uma dúvida frequente no consultório. Pacientes que chegam e falam: doutor, eu afiro minha pressão, uma hora está 10, a outra está 13, depois volta para 11, 12. Olha, nós temos que tranquilizar o nosso paciente que a pressão arterial ela precisa variar. Quando fazemos um esforço físico exagerado, por exemplo, é normal que a pressão suba 4, 5 pontos. Mas o que nós precisamos ter é que na maioria das vezes que a gente vai checar a pressão, ela esteja em números considerados legais, normais, ou seja, entre 10 e 13. Se ela varia na maior parte do tempo entre 10 e 13, essa variação é super normal. O que não pode acontecer é ela ficar o tempo todo em valores 14 ou mais, ou ficar muito baixa, 8 ou menos. Essas oscilações exageradas precisam sim ser investigadas. Então, procura aferir a sua pressão de vez em quando, para quem é hipertenso ou tem problema de pressão baixa, pelo menos uma vez por mês. E procure o seu médico para tentar esclarecer se ela estiver oscilando demais para fora dos níveis considerados ideais. Você está assistindo o programa Perfil Médico na Band. Oferecimento Labormed, Laboratório de Análises Clínicas, e Biofarma, Farmácia de Manipulação. O uso das canetas emagrecedoras cresceu rapidamente e trouxe nova realidade para muitos pacientes. Sobre esse tema, converso com o Dr. Leonardo Felice, cirurgião plástico. Doutor, o senhor percebeu uma mudança no perfil dos pacientes após o aumento do uso dessas canetas? Sim, Aldair. Nos últimos 2 anos, mudou completamente o perfil dos pacientes. Antigamente, eles chegavam após um emagrecimento, com dieta, exercício, ou uma cirurgia bariátrica. Hoje, com o uso das canetinhas tão famosas aí, o pessoal chega pra gente, as mulheres principalmente, com emagrecimento com 15, 20, 30 quilos em poucos meses. E isso altera totalmente o corpo e a forma que a mulher se vê. Ela gosta do que vê na balança, que diminui o peso, mas no espelho não gosta nada disso. Quando tem um emagrecimento muito grande na mulher, acaba que as mamas caem, o abdômen fica mais flácido, perde volume, tanto no abdômen como nas mamas. Então a gente acaba fazendo nas mamas uma mastopexia, que é levantar as mamas, colocar ou não próteses, e no abdômen a gente pode fazer ou uma lipoaspiração com tecnologias,
ou fazer a abdominoplastia, que aí a gente vai tirar o excesso de pele e corrigir todo o corpo para ficar bem bonito. Qual é o papel real da cirurgia plástica nesse contexto? Então, a cirurgia plástica é a cereja do bolo, porque o medicamento, as canetas, elas ajudam a perder o peso e emagrecer. Como é um emagrecimento muito rápido, a pele do corpo ela não acompanha. Então acaba que o que a mulher vê na balança tá ok, mas o que ela vê no espelho, ela não se enxerga como belo, como bonito. Então a cirurgia plástica vem para dar contornos, para deixar o corpo mais proporcional, mais natural e mais bonito, como ela tinha antes, ou até mesmo melhor do que tinha antes. Qual é o maior alerta para quem está usando essas medicações e pretende recorrer a uma cirurgia? Então, o mais importante é o acompanhamento. Então, se você vai usar uma canetinha, um medicamento, você precisa de um médico ao seu lado para fazer esse acompanhamento desse emagrecimento. Não só o médico, mas temos um nutricionista, talvez um personal para te ajudar a fazer de uma forma mais saudável. E quando chegar aqui, aí nós temos todo um protocolo para a gente analisar se essa mulher está preparada, se ela já está no ponto certo, se ela precisa de alguma outra orientação para que a cirurgia ocorra de uma forma tranquila e que seja um sucesso e que ela fique extremamente feliz com o resultado. Doutor, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para todas as pessoas que estão buscando o uso da canetinha e que o senhor fizesse esse alerta e qual seria a melhor forma de emagrecer de forma natural e saudável. A mensagem final seria: pode usar o medicamento? Sim, ele veio para ficar, mas ele precisa de uma orientação médica, precisa de um controle, não pode ser usado de qualquer forma, porque ele pode ter sim efeitos colaterais, e se preparar para chegar até a cirurgia plástica, que é o final. É o que a mulher quer ver no espelho. Não quer ver só um corpo magro, mas quer ver um corpo bonito. Você está assistindo o programa Perfil Médico na Band. Oferecimento Labormed, Laboratório de Análises Clínicas e Biofarma, Farmácia de Manipulação. Quando se fala em acupuntura, logo já se imagina um monte de agulhinhas pelo corpo. Mas a acupuntura, ela pode trazer grandes benefícios no tratamento de dores, de ansiedade e outros benefícios. E para saber sobre isso, o Perfil Médico conversa agora com a Frineia Chaves, que é terapeuta, especialista em acupuntura. Frineia, qual que é a importância da acupuntura? Ó, eu acho que a primeira coisa que a acupuntura considera é o ser humano de forma integral. Então não é a dor que ele traz, a dor no joelho, a dor no ombro, a enxaqueca. É o aspecto plural do ser humano. Então são as dores físicas, as dores da mente, as dores emocionais e as dores da psique, de um modo geral. Então é enxergar o ser humano como um todo e nunca fracionado. Ainda existe um mito em relação à acupuntura ou isso já ficou no passado? Ó, é um procedimento minimamente invasivo, que não tem reações adversas, que é zero de toxicidade, então tem uma vantagem muito grande considerando outras formas de tratamento. Você já está na área há cerca de 10 anos, fez muitos tratamentos, já passaram muitos pacientes por você. Lembra-se de alguma história que é importante na questão do tratamento, a pessoa que chegou às vezes até incrédula do tratamento e teve esse resultado? Sim, sim, há vários casos de sucesso. Tem pessoas que conseguem aliviar a dor em uma única sessão, outras precisam de ter um tratamento seriado, e aí a gente vai dando alta paulatina. Passa primeiro tratando a cada semana, depois a cada 15 dias, o paciente recebe alta, mas a quantidade de benefícios é muito grande. Na questão da Natália, é uma ex-paciente que está retornando agora. Isso também acontece com frequência? Acontece muito. E às vezes voltam por um outro motivo, sabe? A Natália veio de 2020, então 6 anos depois ela está aqui, mas é uma coisa recorrente. E o que você pode falar da acupuntura quando a gente fala, tem essa imagem, né, de agulhinhas pelo corpo e tem gente que tem aversão a agulhas. O que você pode falar sobre isso até para desmistificar esse processo mesmo? Para quem tem medo de agulha, é possível fazer acupuntura com outras técnicas, com a acupressão, que é a massagem nos locais de puntura,
A gente pode trabalhar com laser, a gente pode trabalhar com stipper, a gente pode trabalhar com cristais. Há uma infinidade de processos que a gente pode aplicar utilizando o que a gente chama de meridianos, que são os canais de energia por onde o Qi, que é a força que move o nosso corpo, faz dentro do nosso organismo. Para a medicina tradicional chinesa, toda dor, não importa se física ou na psique, ela é causada por uma estagnação da energia. A energia está parada, está bloqueada por algum motivo. E o que a acupuntura faz é mover esse Qi, organizando e harmonizando novamente essa energia dentro do nosso organismo. A acupuntura, hoje, ela já foi regulamentada como uma profissão. E o que muda com essa regulamentação? Muda, dá mais segurança para nós terapeutas, né, rompe o ato médico, então não é só médico que faz a acupuntura. Para ser acupunturista é preciso ter formação nessa área, em cursos reconhecidos pelo MEC, é preciso passar por práticas clínicas. Isso traz muito mais segurança para quem também procura os nossos serviços, né. A acupuntura é uma prática que está hoje ofertada no SUS. Hoje não, há mais de 30 anos. Então os grandes centros oferecem pelo SUS a acupuntura. E ter essa regulamentação, tanto para nós terapeutas quanto para os pacientes, é uma forma de mais segurança. Natália, o que te levou a procurar a acupuntura? Lá em 2020 eu estava grávida, né, e eu busquei a acupuntura tanto para me ajudar com dores relacionadas mesmo à gravidez, né, então dores na coluna, enxaqueca e também para um bem-estar geral. Então me ajudava muito com a ansiedade, a gente estava numa época de pandemia e grávida, né, então me ajudou muito a trabalhar a ansiedade, os medos, as inseguranças, as tensões, o estresse. Grávida também a gente não pode tomar muitos remédios, né, então eu tenho crise de enxaqueca, então a acupuntura me ajudou demais nesse processo. Você já conhecia a técnica ou foi a primeira vez que você fez? Eu já tinha feito no passado, mas de uma forma muito superficial. Então, com a Frineia, né, ela me explicou todos os benefícios, como funciona todo o tratamento, né. E aí, depois agora de muitos anos, né, depois de 5 anos, 6 anos, eu retornei com ela também para continuar o tratamento, né, muito voltado para enxaqueca. Então eu tinha crises, assim, 5, 6 vezes na semana, hoje eu consegui reduzir drasticamente as medicações e de uma forma geral também o bem-estar, né, trabalhando essa questão do relaxamento, da ansiedade, diminuição do estresse e as dores também, né, de forma, assim, de estresse na coluna, na lombar, isso ajuda bastante também. Agora, além de continuar o tratamento, o que te traz de volta? Tem um outro motivo? Não um motivo especial, eu acho que realmente é ter esse cuidado conosco, né, de ter um momento aqui com a Frineia, de ter um momento com a acupuntura, né, que não é só a questão da acupuntura, é todo um tratamento com ela, né, energético, de estar aqui concentrando, de tirar essa pausa, né, na nossa vida que é tão corrida, eu acho que é tão importante. Você está assistindo o programa Perfil Médico na Band. Oferecimento Labormed, Laboratório de Análises Clínicas e Biofarma, Farmácia de Manipulação. Para quem olha de fora, representa um mundo inteiro para quem está vivendo o tratamento. Na ecoterapia, o cavalo se torna parte desse caminho, ajudando no desenvolvimento, nos movimentos e na autonomia. Hoje, no Perfil Médico, você vai conhecer essa história de perto. Agora a gente conversa com a fisioterapeuta Valdecira, que acompanha os pacientes aqui no tratamento da ecoterapia. Val, como é que é a ecoterapia? O que ela ajuda no desenvolvimento dos pacientes? Então, a ecoterapia, o principal objetivo dela é o desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência, né? Não só crianças, mas, né, qualquer pessoa com deficiência. E esse é o principal objetivo. Ou seja, né, não é só a questão motora ou só a questão psicológica, tem também a socialização. Então, por isso, o desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência. E existe uma idade indicada para começar a fazer ecoterapia? Existe. A partir dos 2 anos de idade, né, é a indicação, exceto no caso das crianças com síndrome de Down. Que as crianças com síndrome de Down, elas têm uma característica específica, que elas podem ter frouxidão de um ligamento que a gente tem na cervical. Então, como elas têm essa propensão, aí a partir dos 3 anos de idade, depois de uma avaliação, né,
E se não tiver essa instabilidade, aí a gente pode começar aos 3 anos. E por que o cavalo? O que esse animal oferece de diferente no processo terapêutico? Boa pergunta. Por que o cavalo? Porque o cavalo, ele é o único animal nesse planeta que faz um movimento tridimensional. E o que é esse movimento tridimensional? É um movimento que se assemelha em mais de 95% à marcha humana, ou seja, ao andar humano. Então, quando uma pessoa perde essa função, ou que ela nunca tenha adquirido essa função, né? Como às vezes no caso de uma criança com paralisia cerebral, por exemplo, que nunca adquiriu essa função, ou por alguma razão a pessoa tenha perdido essa função, então o cavalo, ao passo, quando ele está ao passo, ele transmite para o praticante esse movimento como similar à marcha humana. Então, o cérebro dele recebe esse estímulo como se realmente ele estivesse andando. Então, ele se reabilita através desse andar do cavalo. E o cavalo é o único que faz esse movimento. A pessoa ela precisa saber montar a cavalo para fazer ecoterapia ou isso não interfere em nada? Não interfere, não. Né? Assim, às vezes chegam algumas pessoas procurando, né, por equitação, que é diferente da ecoterapia. E existe aquele momento em que uma pequena conquista do paciente acaba sendo uma grande vitória para toda a equipe e também para a família do paciente? Sempre, muito mesmo. Esta é a... Eu sou suspeita para falar, porque é muito emocionante quando, às vezes, uma criança, por exemplo, crianças com autismo, já aconteceu de nunca ter falado uma palavra, né? Existem estudos, inclusive, falando sobre o benefício da fala, né? Da comunicação nas pessoas com autismo. Então, já aconteceu aqui de criança que nunca tinha falado nenhuma palavra, inclusive eu estava atendendo ali perto do pé de jabuticaba e a criança falou papai, tipo assim, é uma emoção gigante, né? Existem outros relatos também, né? Às vezes a criança não fala, ou então uma criança que nunca controlou a cabeça, chega em casa, senta, consegue controlar a cabeça, ou consegue controlar o tronco para assistir uma TV, e a família chega e comenta. É uma alegria enorme para todo mundo fica muito feliz. O que você percebeu nesse tratamento de ecoterapia com a sua filha? Então, a Laura está aqui já faz 6 anos, né? Ela começou aos 2 anos de idade, que é a indicação para começar a ecoterapia. E o caso da Laura, ela tem uma falta de equilíbrio. A gente não tem um diagnóstico fechado, mas a questão dela é o equilíbrio. E assim, melhorou muito mesmo. Tanto que antes ela começava, ela era bem molinha em cima do cavalo, tinha 2 terapeutas, né, um de cada lado segurando. Hoje ela já anda praticamente assim, só mesmo um apoio, mas ela já consegue ficar sozinha no cavalo. Sim, e a postura, você pode ver que ela está com uma postura, né, bem bonitinha, porque antes era toda caidinha. É maravilhoso, são 6 anos de muito progresso. E vocês vêm quantas vezes por semana? Olha, a indicação no caso delas é 1 vez na semana. Então você vem toda quarta-feira. E como é que funciona assim? Como é que foi a relação dela com o cavalo? Então, a Laura ela nunca teve problema. De início, né, teve um receio, mas só a primeira sessão e depois já foi bem tranquilo. E aqui as pessoas têm eu falo que eles têm uma interação muito bacana, né? Tanto humana quanto a questão dos animais, é tudo muito bacana, assim, passado para as crianças, né? E é uma relação bem harmoniosa mesmo. Pelo que você vive, então, no dia a dia com a sua filha, você recomenda a ecoterapia para quem tem a necessidade de fazer essa terapia, você recomenda? Sim. E até sim, tem estudos que comprovam, né, a eficácia do cavalo por causa do movimento tridimensional. Então, eu recomendo sim, né? Muito recomendado. Você está assistindo o programa Perfil Médico na Band. Oferecimento Labormed, Laboratório de Análises Clínicas e Biofarma, Farmácia de Manipulação. O programa está ficando por aqui, mas você pode conferir tudo isso em nossas redes sociais. Isso mesmo, Aldair. É só acessar o nosso canal no YouTube e conferir esse programa na íntegra. E nós desejamos para você e toda a sua família um bom final de semana. E nós estaremos de volta semana que vem com muitas novidades em saúde e qualidade de vida. Bom domingo!
Você assistiu o programa Perfil Médico na Band. Oferecimento Labormed, Laboratório de Análises Clínicas, Biofarma, Farmácia de Manipulação.